Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Depósito da Fé, agora encerrando o Antigo Testamento com o livro do profeta Jonas. Existe um paralelo criado pelo próprio Jesus entre Jonas e o Evangelho, né? Com certeza você já ouviu, né, o momento em que Jesus fala, né, nenhum sinal vos será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Só que aqui Jesus ele levanta uma semelhança e uma diferença. Os dois, né, estiveram encerrados no ventre, né, no seio do grande peixe ou da terra por 3 dias e 3 noites. Só que um foi na água e o outro na terra. Eu vou dar uma atenção especial a isso, mas antes vamos passar, né, como de costume, pela história do livro, certo? Para a gente conhecer melhor quem é Jonas, né, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, e depois a gente retoma esse elemento que é extremamente importante e muito interessante, tá? Vamos lá. O profeta Jonas, ele viveu no século VIII antes de Cristo, certo? E ele era profeta do Reino do Norte. Foi muito antes de Daniel, muito antes de Ezequiel, certo? Os dois que nós vimos aqui. E sendo que Ezequiel e Daniel eram do reino de Judá. Ele já era do reino do norte, né? Junto ali com Elias, Eliseu, certo? E o livro provavelmente foi escrito, né, próximo ali dessa época, tá? Claro que depois da existência do profeta, mas algo próximo ali. A gente não tem uma data, né, nem uma data possível assim da escrita do livro de Jonas, tá? E conta uma história sapiencial, digamos assim, certo? Então, uma história fictícia, né? Não temos indício, né, dessa conversão de Nínive, porque Nínive, para quem não sabe, era a capital da Assíria. E o povo assírio era o povo mais sanguinário, o inimigo mais sanguinário do povo de Deus, certo? Então, converter Nínive era um negócio assim bombástico, né? Ia diminuir uma perseguição gigantesca que durou não sei quanto tempo, certo? Que era a perseguição dos assírios, algo que realmente não, se acontecesse seria uma coisa grandiosíssima. E o fato do livro narrar essa busca de conversão do povo de Nínive mostra um sinal da bondade de Deus grandiosíssimo. E faz com que o desdém de Jonas, que a gente vê ao longo da história, não é, seja um pouco justificável. A gente compreende o profeta, não é? A gente compreende, mas vamos lá, vamos ao texto. A palavra Jonas, Yona, coisa assim, né? Significa pomba. Pomba. E o que a pomba evoca? A pomba já nos remete à passagem também do Evangelho, que Jesus diz que devemos ser simples como as pombas. Então a pomba já tem em si uma simplicidade. Mas que simplicidade é essa? A pomba, tal como a gente consegue visualizar mais fácil, que a gente convive, né, com pombos, não é um animal muito distante da gente, ele é um animal tolo. Por que ele é tolo? Porque se tem um grupo de pombos aqui comendo, né, um milho, sei lá, e a gente espanta, né, a gente passa, espanta, eles saem, segundos depois eles voltam. Então eles não veem que nós somos uma ameaça, certo? Existe essa simplicidade que chega a ser quase uma tolice das pombas. E não existem só pombas brancas, né? E quem nunca viu já imagina logo as pombas, né? Os pombos brancos. Existe cinza também, malhado, né? Eles pairam no ar, né? Os pombos eles pairam também, no momento em que eles ficam voando parados. E enfim, não tem muita coisa a dizer dos pombos, né? Não tem muito a dizer. Na cidade eles se multiplicam com facilidade, né? E a gente pode até pensar que isso é um atributo deles, mas é porque na cidade não tem predador para os pombos.
né? Então eles se multiplicam e não tem quem os destrua. Então, é isso, né? Até o que eu sei também, né, que eu não pesquisei a fundo algumas outras características dos pombos. Mas vamos ficar com o que está próximo da gente, certo? Essa simplicidade de conviver bem com os humanos, certo? Ah, tá, e tem a questão dos pombos correios, né? Mas eu também não entendo muito como é que funciona, né? Eu sei que os pombos, eles treinados, conseguem viajar, né, de um lugar a outro, certo? Tem disputas, eu conheço pessoas aqui que fazem esse tipo de coisa, né? A columbicultura, que é a arte de criar pombos correios. Então tem competições aqui, onde as pessoas mandam um grupo de pombos, né, de uma cidade para outra, e o grupo que chegar primeiro, né, o que chegar maior, né, que não se perder ao longo do caminho, né, ganha prêmio, né, enfim. E Nínive, o que é Nínive? Né? Eu já falei no começo, né? É a capital da Assíria, é o berço do inimigo, é o coração do inimigo, do adversário, daquele que quer conquistar o território. E é inimigo por isso, porque o povo de Deus está no território que eles querem possuir para si. Então, por isso, guerreiam contra o povo de Deus, né? Aprisionam, né? Enfim. E como é que o livro começa? A palavra do Senhor veio a Jonas: levanta-te, vai a Nínive, a grande capital da cidade, e prega contra ela. Então Deus quer que Jonas vá e pregue a Nínive, porque Deus viu a maldade daquele povo e Deus vai destruir aquela cidade, a não ser que o povo se converta, se arrependa, faça penitência. E aí Jonas pensa: eu? Ir na capital da Síria? Oh meu Deus, quem vai é outro. E aí Jonas desce a uma cidade, já tem esse movimento de descida, certo? Ele percorre uma distância grande, vai a Jope, é isso, desceu a Jope, e lá ele paga a passagem para entrar numa embarcação, né, no navio, para ir para Tarsis, para mais distante ainda. A Síria está para cá e ele quer ir para lá. E ele paga a passagem, entra no barco e se manda. Ao longo do caminho, vem uma tempestade no mar, ventos fortíssimos, o mar agitadíssimo. E aí todo mundo no barco fica assim: mas quem foi que ofendeu os deuses? Porque o povo de Jope é o povo lá dos filisteus, é o povo pagão, certo? Do território filisteu. Quem foi que ofendeu aos deuses para os mares estarem desse jeito? Né? Vamos ver, todo mundo aqui. Ah, tem um cara lá dormindo, lá embaixo, Jonas. Vamos chamar ele também. Né? E aí chama Jonas: vem cá, você também. Vamos ver quem de nós aqui que ofendeu os deuses para o mar estar agitado desse jeito. E aí eles tiram a sorte e a sorte cai sobre Jonas. E aí Jonas confessa, né? Ah, podem me lançar no mar porque fui eu que estou fugindo de Deus. Estou fugindo do Senhor, né? Do Yud-Heh-Vav-Heh. E aí o povo fica: vixi, é o Deus lá daqueles judeus. Minha Nossa Senhora. Agora não vai dar certo não, vamos ter que dar um fim nesse cara mesmo. Eles ficam com medo, né? Porque provavelmente já ouviram falar dos prodígios do Yud-Heh-Vav-Heh, do Senhor, no Deus dos hebreus. E aí eles invocam, né, o Senhor para que eles não sejam culpados de jogarem Jonas no mar, mas que é para aplacar a ira dos deuses. Isso aqui é interessante porque Deus ele se aproveita da mentalidade pagã para realizar a sua obra. Deus não está aprovando a mentalidade pagã, essa mentalidade de que se tem alguma coisa saindo errado é porque alguém ofendeu aos deuses ou porque os deuses precisam de um sacrifício para se acalmar. Essa é a mentalidade pagã. Isso não é a mentalidade judaico-cristã, certo? Mas ele se aproveita dessa mentalidade para realizar a sua obra. Então isso quer dizer que Deus ele não se aproveitou apenas nesse contexto, apenas no livro de Jonas. Mas ele se aproveita dessas coisas
desse esforço humano para atingir o transcendente, para chegar até esse povo. Certo? Deus fez isso quando os gregos também tinham os seus deuses, né? Sua pluralidade de deuses. E um desses era um Deus desconhecido, um Deus que eles não conheciam a aparência, não conheciam o nome, não conheciam o modo de agir, mas sabiam que existia uma divindade assim. Isso é muito interessante, né? A gente lendo também alguns outros escritos gregos, a gente percebe a presença, né, dessa mentalidade, dessa divindade. E aí vem São Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, vê aquele espaço vazio, certo? Por que está vazio ali? Ah, porque ali é o local do Deus desconhecido. E aí São Paulo ele diz, pois é esse Deus que eu vim pregar a vocês. É sobre este Deus desconhecido. Eu conheço ele. E aí começa a converter os gregos. Deus não se serviu da mentalidade pagã para chegar até os pagãos, né? Então ele faz isso. Ele faz isso. Ele se utiliza dos instrumentos que estão presentes naquele esforço humano honesto, certo? De conhecer a verdade, de atingir o sagrado, de atingir o transcendente, para chegar até esse povo. Tá? Então Deus fez assim também. E aí o que é interessante é que houve uma espécie de mudança ali no povo que estava no navio, ao lançar Jonas no mar, ao reconhecer a ira do Yod-Heh-Vav-Heh, do Senhor. Então Jonas ele já começa a agir. Ele que não quis ir a Nínive, mas enquanto profeta, Deus já está se servindo dele para agir. As pessoas no barco meio que se converteram, vamos dizer assim. Não é? Então já houve uma primeira ação do profeta, mesmo que inconsciente, mesmo contra sua vontade. E aí a tempestade no mar mostra a fúria das águas, a agitação das águas, certo? Já é o primeiro elemento do surgimento daquele grande peixe, que aqui é chamado de grande peixe, certo? A gente não sabe que peixe era esse, porque a palavra baleia, né, surgiu depois. Não tinha ainda, né? Aqui é só um grande peixe, nós não sabemos que tipo de peixe era esse. Pode ser que seja uma baleia? Sim, é mais fácil a gente pensar que seja uma baleia, porque é um grande peixe que nós conhecemos e que caberia um ser humano lá dentro sem ser triturado antes de chegar no estômago, né, na barriga, no ventre do peixe. Mas pode ser qualquer outro tipo de peixe mitológico, certo? Um grande peixe. Assim como também apareceu um grande peixe no livro de Tobias, né, que tentou devorar Tobias. Né? Um peixe pequeno não ia conseguir devorar, no máximo ia conseguir machucar, né, ferir. Mas queria devorar Tobias, um grande peixe que surge, aí Tobias vai lá, pega, né, o peixe abre, pega o coração, o fel e o fígado. O peixe pequenininho ia dar um trabalho danado, né, para poder tirar, identificar o que é o que, separar. Né? Um grande peixe. Então, de dentro do peixe, Jonas reza. Ele muda. Ele aceita o seu destino. E é interessante que ele diz assim também, lá na oração: do seio do Sheol, gritei por socorro, ouviste a minha voz. Do seio do Sheol. O que é o Sheol? É a mansão dos mortos. É o mundo onde estão todos os mortos, os bons e os maus. Os bons no seio de Abraão, os maus no castigo. Os bons aguardando a vinda do Messias. Em todos os casos, ele desceu mais ainda. Ele já tinha descido, né, da sua terra até Jope, e agora ele desceu o mais profundo das águas, o mais profundo das águas agitadas, da tempestade, no seio do grande peixe, e está dizendo que está no Sheol, no mais profundo, na mansão dos mortos, passando por esse processo de transformação, né? Ou como numa fornalha, como numa cova de leões, certo? Só que ainda mais embaixo.
ainda mais embaixo. E aí, quando ele conclui sua oração, né, o peixe o devolve para a terra. Devolvendo para a terra, ele vai a Nínive. E a gente não sabe onde que o peixe jogou. Se a gente olhar no mapa, né, o peixe deve ter dado uma volta para poder jogar ele o mais próximo possível de Nínive, mas mesmo assim distante, tá? Porque não tem como ele ter jogado no mar, no mar que tem do outro lado, porque, né, não tem acesso ao oceano que estava lá perto de Jope, certo? Enfim, né, o que interessa é que Jonas foi jogado de volta à terra e ele foi caminhando até Nínive. Chegando lá, Deus falou com ele novamente: levanta-te, vai a Nínive. Né? Quando ele está na terra, quando pisa na terra, né? O peixe devolve ele para a terra. E ele vai. Ele vai e começa a pregar. Ele caminha 3 dias em Nínive. Né? Olha os números aparecendo. Né? Se lembrem aí que os números nas Sagradas Escrituras não são em vão. Nada é em vão. Né? Por que tempestade, por que água, por que peixe, por que Sheol, por que 3, certo? Tudo tem um sentido, tem um significado. Então ele caminha 3 dias em Nínive, percorre a cidade, né, de uma ponta a outra, durante 3 dias, pregando que o Senhor, o Yod-Heh-Vav-Heh, destruirá a cidade se o povo não se converter. E então o rei da cidade escuta essa pregação, o povo já começa, né, se arrepender de seus pecados, e o rei decreta penitência geral. Todo mundo vai se vestir de saco, se cobrir de cinzas e fazer penitência, porque daqui 40 dias Deus vai destruir a cidade. 40, olha só. Né? 3, esses 3 dias é sempre o número de perfeição, tá? O número de relacionalidade. Está relacionado ali à ação do profeta com a cidade. É uma ação perfeita. O profeta vai atingir o seu objetivo. O profeta ficou 3 dias no ventre do peixe. Ele atingiu esse objetivo. Houve uma relação entre o profeta e esse estado de purificação do Sheol. Certo? Ele concluiu essa purificação. Foi o tempo suficiente. 40 é número de purificação. 40 dias de Cristo no deserto, 40 anos do povo no deserto, peregrinando, certo? O 40, ele é o 4 vezes 10. 4 é o número das possibilidades. Todas as possibilidades, certo? 4 direções no espaço, 4 elementos da natureza, enfim, né? Todas as possibilidades são 4. Possibilidades de manifestação da natureza, dos elementos, possibilidade de manifestação dos ciclos da natureza, as 4 estações, das fases da lua, das direções no espaço, né? E as outras direções, além do norte, sul, leste e oeste, são adjacentes, né? Aí tem noroeste, sudeste, centro-oeste, né? Mudando, né? Se relacionando com as outras 4. E o 10 é a totalidade. Então nada mais completo do que um 40. Certo? Esse é o sentido, que é o 4 vezes 10. Por isso a purificação ela deve ser 40, porque ela deve cobrir tudo. Não pode deixar nada de fora, para ser uma purificação plena. Então, 40 dias de penitência, se vestindo de saco, tirando toda a pompa, se despindo de sua maldade, certo? Se cobrindo de sacos e de cinza. Mostrando que o povo, de fato, se arrependeu. De fato, o povo está fazendo penitência pelos seus pecados. De fato, Nínive, a grande Nínive, agora teme ao Senhor. Então, Jonas se senta para aguardar a destruição, né? Porque ele pensa, tá, cumpri minha missão, mas agora deixa eu assistir aqui de camarote, não dentro da cidade, é claro, senão vou ser destruído também, mas sentar de camarote para ver a grande Nínive, a malvada Nínive ser destruída. E aí Deus não destrói, Deus fala, né? Não, o pessoal se arrependeu, por que eu vou destruir?
Eles se arrependeram, fizeram penitência, tudo aquilo que eu queria que eles fizessem, eles fizeram e pronto, não vai ser destruído. E Jonas fica irado com aquilo. Jonas fica de cabeça quente. Não é interessante, né? Que deixa mesmo ele, né, debaixo do sol com a cabeça quente, estressado. E ele constrói uma tenda para fazer sombra, mas Deus faz nascer uma planta. Né? No original a gente não sabe que tipo de planta é. Pode ser a mamoneira, como em algumas traduções está, né? Uma aboboreira, pode ser também alguns outros tipos de plantas que estão nas possibilidades, né, dos exegetas, né? Eles dizem que podem ser. Mas enfim, né? Duas traduções que eu tenho falam mamoneira. Então, em todos os casos, o que é? Uma planta que tem folhas grandes, certo? Que o seu conjunto faz sombra ali para uma pessoa, certo? Não é uma árvore, não é um arbusto gigantesco, mas as suas folhas são grandes o suficientes para tapar o sol ali da pessoa. E aí Jonas louva a Deus pelo nascimento dessa mamoneira, que Deus fez nascer de fato, né? Então Deus fez que nascesse rapidamente. E aí, quando cai o dia, vem um verme, né? Uma larva, que Deus mandou mesmo, é um verme para destruir a mamoneira, destruir a planta. E aí no dia seguinte, quando o sol nasce, não tem mais mamoneira. E aí Jonas fica irado de novo, fica com a cabeça quente. Mas cadê a mamoneira? Por que, Senhor, que foi destruída essa mamoneira? E aí Deus diz assim para ele, e encerra o livro. É correto ficares irado por causa da mamoneira? Ele disse. É correto ficar irado até a morte. Jonas, né? Porque foi Deus que mandou a mamoneira, ele estava me cobrindo aqui e agora, pronto, foi destruída. Disse o Senhor: Tens compaixão da mamoneira, pela qual não te afatigaste e não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E eu não terei compaixão de Nínive, a grande cidade, na qual não há mais de 120.000 pessoas, na qual há mais, perdão, de 120.000 pessoas, que não distinguem entre sua direita e esquerda, bem como muitos animais? E acaba o livro, assim, sem mais nem menos. Qual é essa mensagem final? Né? Jonas tem compaixão da mamoneira que nasceu numa noite e na outra morreu. E Deus não terá compaixão de Nínive, de um povo mau, cruel, mas que não sabe distinguir a sua direita e a sua esquerda, que não sabe distinguir o que é bom e o que é mal. Isso aqui é uma verdade estrondosa para o povo da época, principalmente, que vivia, né, a opressão do povo assírio, e para nós também. Para nós, Deus que é lento para se castigar, né? É mencionado aqui esse versículo no texto, o versículo do Êxodo, né? Que Deus é lento na ira. Deus ele tem compaixão dos ignorantes. Então a maldade de um sujeito não significa que o castigo é certo, que o castigo é iminente. Um sujeito mau, um sujeito perverso, ele será julgado de acordo com a sua consciência e a sua ignorância. Isso aqui é muito forte, né? Isso é muito forte. Porque faz parecer que nós que temos mais consciência das coisas, seremos muito mais cobrados do que aqueles que perversos, que fazem, que aprontam, mas que não têm consciência de nada. E de fato é assim. Então qual é a vantagem da gente estar perto, na verdade? A vantagem é que nós temos muito mais meios de nos salvar. Muito mais meios de sermos mais felizes no céu. Porque no céu há divisão, há hierarquia, não só dos anjos, mas dos salvos. Né? Lendo a Divina Comédia, do Dante Alighieri, né? Tá aqui.
No paraíso a gente vê que existem, né, graus de proximidade de Deus e graus, né, de ordem daqueles que foram salvos. Mas não é só isso. No céu, quem mais amou na terra é mais feliz. Porque não faz sentido a gente olhar para um Padre Pio e dizer que eu, comedor de feijão, pecador, vou ter o mesmo grau de felicidade no céu do que ele. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Então é evidente que quanto mais próximos da verdade nós estamos, mais meios de salvação e mais chances de estar mais alto no céu. Claro, a gente então não deve buscar as coisas do céu pensando em, né, soberbamente estar mais alto, porque isso aí já não é sinal de amor. A busca do amor é independente da recompensa. Né? E o amor, ele não busca recompensa, vai dizer São Paulo. É um processo. Né? É um processo. Mas enfim, a grande mensagem desse livro é justamente vermos a grande misericórdia de Deus, que julga a consciência de cada sujeito e a ignorância de cada sujeito. Isso também acaba tocando na gente. Não é? Porque certas coisas que nós fazíamos sem ter consciência de que de fato era mal, certo? Ou verdades que nós ignoramos por ignorância mesmo, por desconhecimento, né? Não seremos julgados por isso. Ou se formos julgados, a justiça será branda, certo? Mas a busca por conhecer, por se aproximar, é o desejo de Deus. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Tá? Enfim, essa é a grande mensagem. Mas e agora, o sinal de Jonas? Qual é o sinal, o símbolo, a grandiosidade dessa palavra de Jesus? Eu vou até pegar aqui o texto de Mateus 12, certo? Mateus 12, 44. 40, Mateus 12, 40. Jesus diz assim: de fato, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, no Evangelho já está baleia, né? Mas o Evangelho foi escrito séculos depois, em grego, tá? Enfim. Assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. E numa outra passagem ele diz, né? Nenhum sinal será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Mas o que Jesus está falando aqui? Ele está fazendo uma analogia, certo? Mas ao mesmo tempo, ele mesmo levanta uma diferença entre os dois. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, ele, o Filho do Homem, estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então Jesus Cristo vai passar pelo mesmo processo que Jonas passou. Jonas desceu ao ventre do peixe, e no ventre do peixe, que é um símbolo matricial, ou seja, um símbolo de mãe que gera, certo? Cristo também será gerado no ventre da terra. E quando ele nascer, assim como Jonas, né, nasceu do ventre do peixe, ele saiu, o profeta que Deus queria, que realizou de fato a sua pregação, Cristo sairá como corpo de glória, ressuscitado, tendo cumprido a sua missão, certo? Surgirá como o grande profeta surgiu. E Jonas, ele disse que estava onde? No Sheol, nas profundezas do Sheol. Cristo vai descer também ao Sheol, à mansão dos mortos. É isso que a gente reza no credo, né? Desceu à mansão dos mortos, desceu ao Hades. E a tradição nos ensina que ele de fato desceu ao seio de Abraão e foi resgatar as almas dos justos, porque era isso que eles aguardavam.
Era isso que Abraão, Isaque, Jacó e todos aqueles que estavam junto com estes, né, esperavam que acontecesse. E aí Cristo realiza essa obra. Mas tem uma diferença, uma grande diferença, que Jesus mesmo, com as suas ações, nos mostra. Jonas estava encerrado nas águas. As águas, né, por meio do peixe, certo? Então estava dentro do grande peixe, e que foram precedidas por uma tempestade, as águas violentas, certo? Mar agitado, ventos fortes. Mas Cristo foi para a terra, foi para o seio da terra, fixo, a terra fixa, estática, certo? Qual é a diferença entre os dois? Essa diferença já nos remete a uma realidade, a um símbolo também, que fala de água e de terra, de um grande peixe e de um outro ventre ligado à terra, Leviatã e Behemoth. As duas criaturas do livro de Jó, as duas forças da justiça de Deus. Leviatã, eu não vou entrar em detalhes, né, acerca desses monstros, tem já aí uma aula sobre o livro de Jó, a terceira aula do livro de Jó, eu comento, né, detalhadamente sobre cada uma dessas criaturas. Se você está vindo aqui pela primeira vez e nunca viu, dê uma olhada aí, certo? Tem também um outro vídeo mais antigo, só sobre Leviatã e Behemoth, né, tá tudo lá. Então, essas duas forças, a força das águas e a força da terra. Jonas, ele vai para o ventre de Leviatã, certo? Aquele que causa essa desordem das águas. Mas ele é gerado no ventre de Leviatã e sai como um grande profeta. Só que ele não venceu Leviatã. Cristo, por sua vez, não vai para o ventre de Leviatã como Jonas. Cristo venceu Leviatã. Cristo é aquele que domina o Leviatã. O livro do profeta Isaías, capítulo 27, diz assim: naquele dia, com sua espada dura, grande e forte, o Senhor, o Yud-He-Vav-He, castigará o Leviatã, a serpente fugidia, Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Cristo é este esperado que vence o Leviatã com sua espada. Por que Cristo é esse? Né? Esse sujeito. Porque ele mostra pra gente em algumas ações que ele tem poder sobre as águas. Cristo caminha sobre as águas agitadas. Ele ergue Pedro das águas, né? Pedro tentou caminhar também, foi afundar, Jesus o ergue. Jesus não só tem poder sobre, mas como ele também consegue, né, erguer as pessoas das águas. Cristo, ele calma o mar agitado, ele silencia o mar com sua palavra. Né? Ele estava dormindo no barco, enquanto estava todo mundo lá morrendo de medo da tempestade no meio das águas, e Jesus simplesmente: silêncio, cala-te. Ele tem poder sobre as águas, ele tem poder sobre Leviatã, ele venceu Leviatã, certo? Cristo transforma a água em vinho. Então Cristo, ele tem um total domínio sobre as águas, ele tem total domínio sobre Leviatã. E o Behemoth? O que acontece com o Behemoth? Cristo, ele não tem poder sobre o Behemoth? É claro que tem. E a prova é o fato dele ter sido sepultado no seio de Behemoth. Por quê? O livro de Jó, capítulo 40, versículo 16, diz que a sua força está no ventre. A força de Behemoth está no ventre. O monstro da terra, a criatura da terra, que tem pés pesados como um exército, carcaça feita de espadas, a sua força está no ventre. E Cristo é sepultado no ventre do Behemoth. Ele vence o Behemoth de dentro para fora. Ele domina o Leviatã com a espada, certo? Leviatã, a criatura mais terrível do que o Behemoth, digamos assim, né? Tem poder sobre, cala o Leviatã. E vai para o ventre de Behemoth e o vence de dentro para fora. Cristo é gerado no ventre de Behemoth. O Cristo glorioso. Porque ele vai para o ventre de Behemoth resgatar as almas dos justos.
Aqui Cristo ele tem poder não só sobre essas duas forças cósmicas, essas duas criaturas, mas como também os seus significados. Certo? Cristo é aquele que cala o poder espiritual pagão. Cristo é aquele que domina a religiosidade, certo? Destrói todo tipo de religiosidade pagã, todo tipo de falsidade, de charlatanismo, certo? E é aquele que também de dentro para fora, ele vence a tirania desse mundo, o poder temporal. E a sua vitória sobre o poder temporal não é espalhafatosa como é sobre o poder espiritual, né? O que Jesus Cristo fez com os vendilhões do templo? Pegou um chicote, botou todo mundo para fora. E o que eram os vendilhões do templo? Pessoas que estavam facilitando o sacrifício das outras, que estavam diminuindo o sacrifício das outras. Por quê? Vendiam animais na porta do templo. As pessoas chegavam de viagem para oferecer sacrifício no templo e já compravam animal lá na porta. Não tinha trabalho nenhum de trazer de sua casa, né? Estavam facilitando a coisa. E eram os cambistas, né, que trocavam também o dinheiro, né, de uma terra pelo dinheiro da outra para facilitar a compra desses animais. Não. Os facilitadores da vida cristã, que excluem o sacrifício, né? Então não só os pagãos, mas os que estão dentro, os maus pastores, digamos assim, Cristo bota para fora com o chicote. Né? Ele tem poder sobre, ele tem autoridade sobre, de forma espalhafatosa, acaba com tudo. Mas o que ele fez diante de Pilatos? Ele botou Pilatos para fora? Né? Não. Ele disse, meu reino não é deste mundo. Você não tem nenhuma autoridade sobre mim se essa autoridade não te fosse dada pelo alto. Então, Jesus está dizendo, né? A tirania vai acabar, ele consegue destruir tudo, mas de dentro para fora. Ou como ele fez com a estátua de Nabucodonosor. A pedra angular se torna pedra de tropeço para a estátua de Nabucodonosor e destrói a estátua de baixo para cima, destruindo os pés. Certo? Então esse é o poder de Cristo. Cristo é aquele que tem poder sobre tudo, que domina tudo. Domina inclusive as forças cósmicas de Leviatã e Behemoth. As forças da justiça de Deus. E este é o sinal. Esse é o sinal do profeta Jonas. O sinal que toca em Jesus. Certo? Então, como eu falei para vocês, né, o livro de Jonas é pequeno, mas que renderia uma reflexão profunda. Certo? Então, eu poderia, né, meditar mais a respeito de alguns outros elementos, mas eu acho que já é o suficiente para a gente entrar no Novo Testamento na semana que vem, preparados, certo? E, enfim, né, agradeço por vocês terem assistido esta aula até aqui. Não deixe de cumprir a liturgia do YouTube, certo? Curta esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe com seus amigos que gostariam de ouvir esse tipo de conteúdo, porque assim o canal ele cresce, certo? Assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante, vai entregar para as outras pessoas e vai fazer com que eu permaneça aqui também, tá? Não deixe de conferir também os links na descrição do vídeo, tem aí o link do grupo de WhatsApp do Depósito da Fé. Se você ainda não está no grupo, entre, é de graça, tá? Porque no grupo de WhatsApp eu estou mais perto, a gente pode conversar melhor sobre esses assuntos e alguns outros que também surgirem, tá certo? Então, mais uma vez, obrigado e até a semana que vem, onde eu irei começar o Novo Testamento com a aula só sobre o prólogo de São João, certo? Então a primeira aula do Evangelho de João será só sobre o prólogo, os primeiros versículos do Evangelho de São João. Depois eu vou dividir melhor o livro, né, em conjunto de aulas para a gente cobrir todo o Evangelho de João, certo? Até lá!